A bioacumulação, ou magnificação trófica, ou efeito acumulativo no meio ambiente. Então, lembrando que eu vou jogar o lixo fora. Não existe fora. O planeta é um só. Então, nós precisamos pensar muito bem em como descartar determinados resíduos e como fazer a produção de determinados produtos e também como cultivar o nosso alimento. Então, na bioacumulação, ocorre esse efeito acumulativo de substâncias tóxicas na cadeia alimentar. Existem substâncias tóxicas como os pesticidas, os DDTs, mercúrio, chumbo, que o organismo do ser vivo não consegue metabolizar, ou seja, transformar em uma substância inofensiva, e então eliminar essa substância do organismo. Ele vai se acumulando, vai passando de um ser vivo para outro. Então, por exemplo, eu sou um agricultor, eu uso um pesticida. Esse pesticida, ele vai ser levado, em parte pela chuva, até um ambiente aquático. Neste ambiente aquático, uma alga absorve este pesticida. Esta alga vai servir de alimento para um peixe pequeno, mas esse peixe pequeno se alimenta de várias algas. Então, este peixe pequeno vai acumular a quantidade de pesticida absorvida por várias algas. Esse peixe pequeno vai ser alimento de um peixe maior. Só que este peixe maior não se alimenta de apenas um peixe pequeno, se alimenta de vários peixes pequenos. Então, este peixe maior vai absorver a quantidade de pesticida acumulado por cada um desses peixes menores, que se alimentaram cada um de várias algas. E aí esse agricultor vai lá e se alimenta desse peixe, pesca esse peixe e se alimenta, mas não se alimenta de apenas um peixe, se alimenta de vários peixes grandes. E aí este ser humano que foi o causador desta poluição, acaba recebendo a maior quantidade desse poluente no organismo. É o que acaba sendo mais afetado. Então, essa bioacumulação afeta muito mais os seres vivos dos últimos níveis tróficos de uma cadeia alimentar, que geralmente é o próprio ser humano ou um predador de topo. Então, a bioacumulação, ela reflete, ela revela, ela explica de maneira bem sucinta e clara o efeito do ser humano no ambiente e como essa poluição antrópica pode voltar e prejudicar o próprio ser humano. A poluição do solo. A poluição do solo também tem inúmeras fontes. Mais uma vez, a agropecuária é uma das fontes poluidoras. Então, nós vimos que a agropecuária polui o ar, polui a água e polui o solo. Então, sim, nós devemos repensar como o nosso alimento é produzido. A poluição do solo, fora pela agropecuária, também é provocada por ação humana no que diz respeito ao descarte dos resíduos produzidos. Então, uma das fontes poluidoras do solo é o lixo humano, o resíduo humano. Então, nós vemos aqui, existem muitos tipos de lixo. Existe o lixo orgânico, existe o lixo reciclável, existe o lixo hospitalar, existe o lixo nuclear, muitos tipos de lixo, e cada lixo merece um destino adequado, que não seria nem o lixão, nem o aterro sanitário. Lembrando que o termo lixo é para resíduos que não podem ser reaproveitados, mas na verdade, se fizermos um exercício de reflexão, nós podemos dar um destino melhor para cada resíduo que produz. Como, por exemplo, o orgânico. Nós podemos fazer a compostagem dos resíduos orgânicos e transformar ele em adubo.
nós podemos fazer a reciclagem de cada tipo de plástico, de cada tipo de metal, de cada tipo de papel e, consequentemente, diminuir o consumo de recursos naturais e diminuir o volume de lixo, ou seja, o volume de resíduos, afetando menos ainda o solo. No caso dos lixões, onde o lixo não é tratado, por exemplo, não é feito a coleta seletiva, onde o solo não é preparado, não é impermeabilizado, ocorre a poluição do solo e do lençol freático pelo chorume e ocorre a poluição do ar pelo gás carbônico e pelo metano. E ainda o lixão pode ser um transmissor de doenças, porque ele atrai animais e o animal humano, e aí esses animais podem se contaminar e transmitir doenças. Aí nós temos um exemplo de aterro sanitário, que é melhor, é um pouco melhor do que o lixão, já que ele impermeabiliza o solo, evitando a contaminação do solo e do lençol freático pelo chorume. Ele coleta o chorume, trata o chorume e depois descarta, e ele coleta e queima o gás metano, evitando então a poluição do solo, da água e do ar. Evitando não, mas diminuindo muito. E aí nós temos um aterro sanitário. Então veja que existem qualidades de aterro sanitário. Nem todo aterro sanitário é feito de maneira adequada. Alguns aterros sanitários não fazem a coleta seletiva, apenas enterram os resíduos. Mas todo aterro sanitário precisa ter canos para a vazão do gás metano, porque o gás metano é inflamável e se ele ficar acumulado sob o solo, ele pode vir a explodir e causar um dano muito grande. Quanto à poluição, pessoal, essa aula bem resumida pode ter deixado alguma dúvida na cabeça de vocês. Então, qualquer dúvida, me procurem, por favor. Então, até a próxima, pessoal. Um grande abraço.